Oi, pessoal. Eu preparei uma aula para vocês sobre interações de nêutrons com a matéria. Parte do meu mestrado tem a ver com interações de nêutrons com a matéria, então eu fiquei de dar essa aula, que eu acho que vai ser muito bacana, acho que vai ser legal. E, bom, essa é uma disciplina que versa sobre os tipos de radiação e sobre como essas radiações interagem com a matéria, e depois vocês vão ver um pouco mais sobre como detectar essa radiação. E eu vou falar um pouquinho sobre como que a radiação de nêutron pode ser útil. Então, primeiro, olha só isso daqui. Eu estou com esse quadro aqui, que é a imagem da Santa Rosália, intercedindo pela peste que atingiu Palermo no início do século XVII. E ela foi pintada por Van Dyck. E Van Dyck ele era um morador de Palermo quando a cidade foi atingida pela peste. E a cidade ela ficou quarentenada, tipo, uma situação muito parecida com o que a gente tem vivenciado nos últimos tempos. E o que aconteceu? Os residentes eles começaram a fazer muitas preces e eles redescobriram as cinzas da santa durante a peste. E isso criou uma demanda muito grande por criar imagens da santa para fazerem mais preces e tudo mais. E o Van Dyck recebeu a encomenda e ele fez esse quadro que tá exposto no Museu de Nova York. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque esse quadro ele foi analisado utilizando nêutrons pela equipe de restauração do museu. Então aqui está o quadro original, eles pegaram esse quadro, irradiaram ele sobre um fluxo de nêutrons e eles analisaram depois qual que foram os isótopos radioativos produzidos. E a partir disso você consegue identificar qual que é a composição dos pigmentos que Van Dyck utilizou na obra, os pigmentos que foram utilizados na restauração da obra. E tem até aqui o fato curioso, que consegue ver aqui de ponta cabeça na obra, um rascunho que o Van Dyck tinha feito com carvão de um autorretrato dele. Então, isso é só um dos exemplos de como os nêutrons eles podem ser utilizados nas mais diversas aplicações. Assim, eu tentei fugir um pouco do óbvio de pensar em energia nuclear, bombas, produção de nuclídeos, mas a gente vai falar um pouquinho disso também, certo? Bom, eu estou falando de interações de nêutrons com a matéria, e antes da gente começar a falar um pouquinho mais disso, eu quero fazer uma revisão, e eu quero começar a fazer uma revisão falando sobre reações nucleares, tudo bem? E, bom, o que é uma reação nuclear? A gente tem o seguinte cenário. Eu vou pegar uma partícula projétil, que eu vou chamar de X, e eu vou jogar essa partícula sobre um alvo que eu vou chamar de X. E daí a gente se pergunta o que vai acontecer quando eu fizer isso, tudo bem? A gente conhece a estrutura da matéria fazendo experimentos desse tipo, esses experimentos de colisão. A primeira coisa que pode acontecer é o que a gente chama de um espalhamento elástico. E como que se define espalhamento elástico? O espalhamento é dito elástico enquanto há a conservação da energia cinética, tudo bem? A energia ela é sempre conservada em todos os processos. Isso é um dos princípios fundamentais da física. Mas quando acontece o espalhamento elástico, quer dizer que a energia cinética inicial é igual à energia cinética final, tudo bem? Então o que acontece? Eu tenho o meu projétil, ele vem, ele incide sobre o meu alvo, e esse projétil ele vai espalhar, tudo bem? Ele pode até transferir um pouco de energia para o meu alvo, porém há uma conservação da energia cinética total nesse processo, tudo bem? Um outro tipo de processo que pode acontecer é o espalhamento inelástico, ok? Quando acontece o espalhamento inelástico, como o próprio nome diz, a gente não vai ter mais essa condição de conservação da energia cinética. A energia cinética ela não vai ser conservada, tudo bem? E a gente vai observar isso na produção de gamas e outras partículas
após o processo de colisão de gâmeos e outras partículas. Tudo bem? E o que acontece é o seguinte: esse é um processo que ele não é tão óbvio como que ele acontece. Mas o que acontece? Eu pego minha partícula projétil, eu jogo ela sobre o meu alvo. O que vai acontecer é o seguinte: eu, cadê? Eu vou formar um núcleo composto, tudo bem? E em seguida, esse núcleo composto ele vai decair em duas partículas, tudo bem? Que eu vou chamar de Y e YZ. Isso daqui é o meu núcleo composto. E o que acontece? A gente está falando que esse processo ele acontece em duas etapas. Tem essa formação do núcleo composto e o decaimento subsequente dele. Quando o meu projétil ele possui uma energia relativamente alta, o que acontece é que esse projétil pode ser um próton, um nêutron, até uma alfa, por exemplo, ele vai interagir individualmente com os núcleos que compõem o meu núcleo-alvo. Tudo bem? E ele vai transferir energia para o meu núcleo, essa energia vai se redistribuir entre todos os núcleos, e esses vão formar um nuclídeo no estado excitado. O que acontece é que, devido a flutuações de energia, um dos meus núcleos no núcleo vai receber uma quantidade de energia maior, em que ele vai poder escapar do núcleo, tudo bem? E daí eu tenho esse processo de espalhamento inelástico, onde não há conservação da energia cinética, e eu consigo, nesse processo, alterar um pouco da energia de ligação dos meus produtos, tudo bem? Então, eu vou pegar um pouco de energia potencial e transformar em energia cinética, ok? Tá. Quando eu possuo principalmente uma reação inelástica, ela é sempre caracterizada pelo Q da reação. Q da reação, tudo bem? E o que é o Q da reação? Então, vou colocar aqui, ó, Q da reação. Primeiro, antes de falar desse Q da reação, estava esquecendo de um detalhe, a gente pode descrever um processo de reação nuclear de forma genérica da seguinte forma. Eu tenho um X que incide sobre um X, e eu vou ter a produção de um Y mais um YZ. Tudo bem? A gente geralmente costuma escrever essas reações também de uma maneira um pouco mais compacta, onde o meu alvo, o meu nuclídeo, ser atingido pela partícula X, eu escrevo dessa forma, e eu vou emitir uma partícula menor, que é Y, e vou ter a formação de nuclídeo Y. Tudo bem? Então, geralmente, entre parênteses, a gente fala que esse é um tipo de reação XY. Eu joguei um X e depois eu emiti um Y. Tudo bem? E o que é o Q da reação? O Q da reação ele é definido como, utilizando aqui o símbolo de definição, tá bom? Como a soma das massas dos meus reagentes, então vai ser mx mais mx, menos a soma da massa dos meus produtos, tudo isso multiplicado por c quadrado. Tudo bem? Então, esse daqui é o meu Qzão da reação. O que ele significa fisicamente? O Qzão da minha reação, se a gente lembrar da relação de Einstein para a energia de repouso, em que E0 é igual a mc quadrado, eu tenho que o Qzão ele é diferente entre as energias de repouso dos meus reagentes com o meu produto. Tudo bem? Então, por isso que o Q ele é bom para descrever esses processos, esses espalhamentos inelásticos, porque ele vai dizer para mim o que eu estou retirando de energia de ligação e transformando em energia cinética. Tá bom? Em vez de continuar nessa discussão mais abstrata, eu vou dar alguns exemplos, tá bom? Para a gente trabalhar. Então, primeiro, olha o seguinte, eu vou dar aqui, não, aqui, ó. Exemplo 1. Imagina que eu induzo a seguinte reação nuclear. Eu vou jogar um próton no nuclídeo de lítio-7 e eu vou ter a emissão de uma partícula alfa
E a formação de um nuclídeo? Não, perdão. Eu vou ter formação de duas partículas alfa. Tudo bem? Vamos calcular o Q da reação. Então, o Q, como eu disse, ele vai ser simplesmente a diferença da energia de repouso dada pela relação de Einstein correspondente à diferença das massas. Tudo bem? Onde eu vou ter esse ΔM, que ele é igual à diferença da massa dos reagentes com a dos produtos. Ok? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa simplesmente conhecer a massa das partículas que estão envolvidas ali, a massa dos nuclídeos também. E a gente pode fazer isso simplesmente olhando a tabela num livro ou procurando uma base de dados na internet. Mas hoje eu vou ensinar vocês a fazer isso utilizando o Python. Eu acho que é uma ferramenta tipo, muito interessante. É bom para a gente aprender a manipular computacionalmente esses dados, né? Em vez de ficar dependendo somente de ficar olhando em livro e tudo mais. Então, olha só, eu vou. Cadê? Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte: ó. Eu vou instalar aqui no meu Google Colab o Nuclear Physics Analysis Tool. Tudo bem? Eu deixei o link aqui, depois eu vou mandar isso para vocês. E daí eu utilizo esse código pip install. Ele vai fazer o download e ele vai instalar. Eu já tinha instalado, então eu fico aqui tranquilo. E eu vou fazer o seguinte: eu vou importar os dados dos isótopos. Então, eu vou estar importando o dado sobre mais diversos tipos de isótopos. E eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Vamos considerar o exemplo que a gente está analisando o cobalto 60. Eu vou importar ele e eu posso obter a massa, unidades de massa atômica desse cobalto. Tudo bem? Eu posso obter o tempo de minha vida, aqui com incerteza, e na unidade ótima, aqui no caso seria um tempo de minha vida para o cobalto 60 de 5 anos, tudo bem? Eu posso obter até a energia dos gamas do decaimento desse nuclídeo também, ele vai dar para mim uma lista em Python, que é uma chamada de array também. E ele tem muitas possibilidades. Então, conhecer esses pacotes, tem outros pacotes também. Esse não é o único para lidar com dados nucleares, tem o Pine também, tem o OpenMC. E é sempre muito interessante, né? Então, bom, vamos voltar para o exemplo. O que a gente queria? A gente queria o seguinte: a gente quer calcular o que da reação de eu jogar um próton no lítio. Então, eu tenho esse daqui, e o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou tomar como a massa do meu próton. Eu vou chamar esse pacote isotope e eu coloco aqui uma string correspondente ao meu nuclídeo. Eu vou colocar hidrogênio 1 e aqui eu vou ter a massa, tudo bem? E aqui eu vou printar no meu output a massa do meu hidrogênio, unidades atômicas, ok? Faço o mesmo para a massa do lítio, algo por volta de 7. A massa da minha partícula alfa, que é algo por volta de 4, tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou obter a massa dos reagentes, somando a massa do próton com a massa do lítio, eu obtenho 8. A massa dos produtos vai ser simplesmente 2 vezes a massa das minhas partículas alfa, também alguma coisa perto de outra. E eu calculo a diferença em massa, que dá esse valor aqui, tudo bem? Agora, sempre quando eu vou fazer esse tipo de conta, eu tenho que lembrar do seguinte: eu obtive que a diferença em massa é algo por volta de 0,0, entendeu? 1,861, tudo bem? Eu tenho que sempre lembrar do fator de conversão, que uma unidade de massa atômica é equivalente a, acho que é 931,5, aproximadamente, megaelectronvolts por C quadrado, tudo bem? Isso daqui é a unidade típica que a gente utiliza. A unidade típica que a gente utiliza é lidar com física de partículas, física nuclear, tudo bem? E agora eu noto o seguinte: eu vou fazer um processo semelhante, onde eu vou utilizar o SciPy, que é uma biblioteca científica do Python. Eu vou importar o pacote de Physical Constants e eu vou importar aqui ó, o Atomic Mass Constant Energy Equivalent em megaelectronvolts, tudo bem? Quando eu faço isso, eu vou encontrar o seguinte: ele dá como resultado também aqui uma lista, onde eu tenho o valor aqui de fato, certo?
a unidade e também a incerteza, como eu posso ver, onde eu deixei comentado aqui. E daí nisso eu crio uma variável, onde eu pego o valor aqui, que vai ser o primeiro valor dessa minha lista, tudo bem? E daí eu pego o Q e eu faço a conversão, tudo bem? E quando eu faço isso, eu encontro o valor de Q de 17,35 MeV equivalente. Então eu vou ter que Q vai ser igual a 0,0186U, que é equivalente a 931,5 MeV sobre C quadrado, onde tudo isso daqui é a diferença de massa, e eu tenho que sempre lembrar de multiplicar pelo C quadrado, tudo bem? Aí os fatores de C quadrado eles se cancelam, e isso vai dar para mim que eu encontrei um Q da reação por volta de 17,35 megaelectronvolts. Ok? Tá. É costumeiro a gente reescrever essa equação já colocando o valor Q nela, tudo bem? Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que próton incidido sobre lítio, me dando duas alfas, colocando 4HE aqui, mais 4HE aqui, mais 17,35 MeV. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que esse valor de energia aqui, ele pode ser distribuído, não, ele é de fato distribuído entre os meus produtos, que são essas duas partículas alfa, tudo bem? É isso que significa o valor Q da reação. Agora, vamos olhar um outro exemplo aqui parecido também. Vamos analisar a seguinte reação. Exemplo 2. Eu vou ter uma partícula alfa, agora, incidindo sobre o nitrogênio, e eu vou ter a formação de um isótopo do hidrogênio, do oxigênio, com a emissão de um próton. Tudo bem? Eu posso escrever essa reação de forma mais compacta dessa forma. Ok? E a gente vai fazer exatamente o que a gente fez no primeiro exemplo, né? Eu tenho o Q, ele vai ser esse ΔM vezes C quadrado, e a gente utiliza o fator de conversão. E para isso, eu já deixei um código aqui para rodar o meu exemplo, tudo bem? Eu vou encontrar aqui o Q da minha reação para um valor negativo. Então, eu olho o seguinte, ó. Aqui eu vejo que eu vou ter um Q de aproximadamente menos 1,192 MeV. Se eu fosse colocar isso da mesma forma que a gente fez na reação anterior, eu ia ter o seguinte, eu ia ficar com 4HE mais 14 nitrogênio, 17O mais P, menos 1,192 MeV. O que fisicamente isso daqui significa, né? O que seria eu distribuir uma energia negativa entre os meus produtos? Isso não faz muito sentido, né? Mas a gente, da mesma forma que a gente faz em estequiometria na química, né? A gente pode, entre aspas, balancear essa equação e jogar esse valor de Q para o outro lado. E daí eu vou ter o seguinte, eu vou ter que 4E, como é que era? Deixa eu ver. Mais 14N mais 1,192 MeV. Isso vai resultar para mim em 17O mais P. Nisso a gente consegue identificar o seguinte, essa é a energia que eu preciso fornecer aos meus reagentes de forma que aconteça de fato essa reação, né? Nisso a gente consegue observar que a gente possui dois tipos de reações nucleares, né? O que eu vou chamar a primeira de
reações exoenergéticas, que é uma nomenclatura que a gente empresta da química, que é o caso onde eu tenho o Q maior do que zero, como no caso do exemplo 1. E temos também as reações endoenergéticas. São reações que elas precisam consumir energia para de fato acontecer. E elas são descritas por um Q menor do que zero. Tudo bem? Porém, tem um pulo do gato, né? Eu poderia pensar no seguinte: bom, eu vou no laboratório, eu tenho um acelerador, um cílico, alguma coisa, que eu vou acelerar partículas e eu vou jogar elas sobre alvos, e daí eu sei que, então eu preciso pegar essa partícula alfa aqui, acelerar ela com até essa energia cinética aqui, eu vou jogar ela sobre o nitrogênio, e daí eu tenho a garantia que vai acontecer essa reação. É isso? Não, tem um que é a mais, né? Acabou sendo sem querer essa piadinha, mas tem um que é a mais aí. O que acontece? Se eu tenho minha partícula alfa e eu vou fornecer energia para ela atingir o meu alvo, eu preciso ter um mínimo de energia para que isso aconteça. Aí eu posso pensar, eu poderia fornecer somente essa energia e essa reação ia acontecer. Mas não é isso que acontece. Por quê? Se eu fornecesse para minha partícula alfa 1,192 MeV, poderia ter até a transferência de toda essa energia para o meu alvo, porém isso violaria a conservação do momento. Com o meu projétil vindo com um certo momento aqui, eu tenho que ter a garantia que a conservação do momento seja satisfeita, tudo bem? Então não é tão simples assim. Então, como que a gente faz? Como que a gente calcula a energia mínima necessária para que eu tenha que colocar no meu projétil para fazer essas reações acontecerem de fato, né? Para a gente fazer essa conta, eu tenho que pensar no seguinte: tem sempre duas situações que é muito importante a gente considerar. A gente tem o referencial do laboratório, que ele é definido como o referencial do laboratório ele é definido como aquele referencial onde eu possui um projétil, um alvo, e o meu alvo está em repouso. Então, se eu chamar de pesão o momento do meu alvo, ele vai ser igual a zero, que é o caso onde eu tenho o projétil vindo e eu possuo o meu alvo aqui em repouso. Tudo bem? Similarmente, eu possuo o referencial do centro de massa, que é um referencial sempre muito interessante para a gente trabalhar. E é interessante saber como que a gente faz, sai de um referencial para o outro. Tudo bem? Isso vocês devem ver em mecânica geral, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas a questão é o seguinte: no referencial do centro de massa, ele é definido como aquele, que eu vou denotar ali como quantidades com estrela. O referencial do centro de massa ele é definido como aquele que a soma dos momentos é nula, tudo bem? Então, eu vou estar meu projétilzinho vindo aqui com P, e eu vou estar com o meu projétilzinho vindo aqui também, o meu alvo vindo também com P, tudo bem? E daí, o que eu faço? Eu sei que no centro de massa, como o momento se anula, eu sei que o Q no centro de massa corresponde à energia de threshold para acontecer essa reação, tudo bem? Isso vai ficar mais claro quando eu elaborar melhor aqui o exemplo. Então, considera o seguinte, ó. Vamos considerar o centro de massa, certo? Então, tem um aqui, mais um aqui. Isso daqui é igual a zero. Se eu tenho que os momentos eles se anulam, eu tenho que eles necessariamente devem ter módulos iguais, certo? Então, tem Pzinho é igual a Pzão nesse contexto. A energia no centro de massa, ela vai ser a energia cinética do projétil, vai quadrado sobre 2m, mais a energia cinética do alvo, 2mzão. Tudo bem? Como o módulo do P é igual, eu vou fatorar em Pzinho quadrado
sobre 2. Isso vai ficar 1 sobre μ mais 1 sobre mol. Tudo bem? Nisso eu vou encontrar uma expressão para energia cinética no centro de massa da seguinte forma. 2 mzinho, onde eu vou fatorar esse 1 sobre m aqui e eu vou ficar com 1 mais mzinho sobre mol. Tudo bem? Esse aqui vai ser um resultado importante para a gente. Se eu pensar agora no referencial do laboratório, eu tenho o seguinte, eu tenho que, por definição, o P é igual a zero, que é o momento do alvo, né? Então, eu vou ter que a minha energia nesse referencial é simplesmente P ao quadrado sobre 2m, ok? E daí eu tenho que lembrar do seguinte, aqui eu estou utilizando essas relações clássicas de energia e momento, lembrando que aqui a gente só vai trabalhar com o caso não relativístico, tanto que essas reações nucleares elas acontecem com energias geralmente abaixo de 140 MeV. Acima disso você tem produção de novas partículas, você começa a entrar tipo, num outro regime. Mas eu tenho que lembrar sempre que o momento é igual a NV, a relação de momento clássico, tudo bem? E eu tenho que lembrar o seguinte, eu tenho que a velocidade da minha partícula no referencial do laboratório, como que ela se relaciona com a velocidade da minha partícula no centro de massa? Eu tenho que a velocidade da minha partícula era igual à velocidade da minha partícula no centro de massa mais a velocidade do centro de massa, tudo bem? Isso daqui é uma relação muito importante e ela é geral, ok? Então, eu sempre posso usar tipo, a generalidade desse resultado para fazer a comparação entre os resultados. Então, eu tenho esses dois resultados aqui, que eles são tipo, muito importantes. E daí eu penso o seguinte, como que eu encontro essa relação? Eu tenho que, primeiro, lembrar do seguinte, o momento total, mesmo no laboratório, vou chamar aqui de P total, ele é simplesmente a soma dos momentos das minhas partículas, então vai ser Pzinho mais Pzão, mas eu lembro que Pzão, por definição do que a gente entende pelo referencial do laboratório, é nulo. E eu tenho também que o meu P total, ele é simplesmente a minha massa total vezes a velocidade do centro de massa. Tudo bem? Então, dessa relação aqui, eu vou encontrar que mv, que é o momento do meu projétil, é igual a eminho mais irmão velocidade do centro de massa. Ok? Para não ficar muito tedioso para fazer essas contas aqui, vou colocar só os resultados, mas a questão é simplesmente desenvolver a álgebra, certo? E daí nisso você vai encontrar, a partir da relação de que, deixa eu voltar aqui, de que V é igual a V estrela mais VCM, e a partir daquela relação de momento, você vai encontrar que V estrela é simplesmente igual a V dividido por 1 mais eminho sobre mão, ok? E daí, quando eu pegar isso na relação de momento, porque isso corresponde para mim ao ter que P estrela é igual a P sobre 1 mais eminho sobre mão, quando eu pegar essa relação aqui e substituir o P estrela, eu vou encontrar o seguinte resultado. Eu vou encontrar que a minha energia no laboratório ela é igual a 1 mais eminho sobre mão vezes a energia no centro de massa. Okay? Esse aqui é um resultado muito importante que ele estabelece como que as energias se alteram quando a gente muda de um referencial para o outro.
E como eu já falei que existe problema no momento, quando a gente está no referencial do laboratório,